NAA. E você pode acompanhar a leitura conosco. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Se puder colocar nos monitores já também o texto, eu agradeço, tá bom? Se puder colocar o texto nos monitores. Lucas 5, verso 1. Ótimo. Vamos lá. O texto diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Perdão, versão NAA. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe para que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançaremos a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase o afundarem. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, fala conosco nessa manhã, que sejamos ministrados e edificados pela tua presença e pela exposição da tua palavra. A tua promessa para nós é que ela é viva e eficaz, e que ela é poderosa para penetrar até o mais profundo da nossa alma. Que aconteça isso em nome de Jesus.
lá no verso 38. E o texto fala que Jesus curou a sogra de Pedro, que estava enferma. Ser profundamente transformador para ele. Sabe que, apesar de conhecer aquilo que Jesus estava fazendo, pelo menos em algum nível, porque alguém da sua família havia sido alcançado pelo poder de Deus. Apesar de certamente ouvir aquilo que se falava a respeito de Cristo pelas outras pessoas, Pedro, nesse primeiro momento, obedece a Jesus, cede o seu barco, mas não demonstra o impacto no coração que nós vamos ver mais próximo ao final da porção do texto que lemos. E isso acontece com frequência. Isso acontece com frequência. É comum, e talvez isso tenha acontecido com você, ou esteja acontecendo, que se ouça falar de Jesus, que se testemunhe o poder de Jesus, que haja a condição de descrever quem é Jesus e o que ele está fazendo, sem que necessariamente isso produza um impacto em nosso coração que deve produzir. Nesse momento, Pedro simplesmente oferece o barco, uma atitude boa, mas ele parecia ainda, se não indiferente, pelo menos não profundamente constrangido, como ele vai se apresentar mais na frente. E Jesus usa aquele barco e ele prega para as multidões. Ele se afasta um pouco da margem para que ele pudesse ficar mais à vontade, não fosse apertado por aquele grupo, e ele prega. E Pedro estava no barco, e ele ouviu todo o sermão. Então, depois que Jesus encerra aquela palavra que foi direcionada às multidões, ele se volta para Pedro e faz um pedido meio desaforado. Porque ele diz: Pedro, agora vamos até o fundo, até o lugar onde o lago é mais fundo, e você vai lançar as redes novamente. Esse homem era pescador. Esse homem trabalhava com isso, vivia com isso. Ele conhecia aquele lago, ele conhecia aquela região. Ele não era apenas pescador, ele era sócio de uma companhia de pesca, como nós vimos aqui. E ele havia passado a noite inteira pescando e não apanhou nada. Certamente ele estava muito cansado. Jesus chegou para ele e fez um pedido que talvez irritaria algum de nós aqui, porque ele estava no final do expediente. Jesus disse: volta para o barco. E agora Jesus estica um pouco mais a corda e faz: Pedro, leva o barco até mais fundo, porque você vai voltar a pescar. Mesmo sabendo que ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Um carpinteiro querendo ensinar um pescador como é que ele deveria fazer o seu trabalho. E era Pedro. A possibilidade de uma resposta desaforada era bem grande. Mas nesse momento ele fala algo emblemático. Ele diz: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. No verso 5.
mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Sobre a sua palavra eu lançarei a rede. E aqui nós vemos uma dupla atitude de Pedro, que é necessária para todo aquele que deseja, que espera ter um encontro verdadeiro com o Mestre. É a atitude de crença e de obediência. Ao ouvir aquela orientação de Cristo, ele primeiro acreditou. Se o Mestre está falando, deve ser o certo a ser feito. Mas ele automaticamente submete-se àquela palavra. E essas duas coisas, essas duas realidades não são compulsórias. Necessariamente quem crê não obedece de imediato. Ou mesmo quem crê não obedece. Eu lembro-me, por exemplo, do meu processo de conversão. E quando as pessoas perguntam, olha, quando foi que você se converteu? A minha resposta é, eu me tornei crente em 1999 e me converti em 2021. Porque no ano de 1999 eu acreditei nas palavras de Cristo que brotavam do Evangelho. Eu acreditei nessa boa notícia. Eu ouvi pela primeira vez de uma forma mais clara e compreensível para mim que Jesus Cristo era o nosso Salvador e que eu precisava me arrepender dos meus pecados, confessá-lo como Senhor da minha vida, para que eu fosse uma nova criatura e tivesse uma nova história e tivesse também a certeza da salvação e da vida eterna. E tudo isso ficou muito claro para mim, não havia dúvida no meu coração quanto a essas questões. Mas claramente também eu disse, eu tenho 19 anos, eu não quero obedecer isso agora. Então eu creio, mas eu não vou me submeter. Obviamente que eu paguei um preço alto por isso. Obviamente que até que eu pudesse me submeter, me dobrar a essa verdade, eu tive que quebrar muita cara. Mas o fato é que a condição da consciência e da crença não nos leva necessariamente à obediência. E isso, às vezes, é um engano ao qual nós nos apegamos. Você é crente? Sim. Ok, que bom, parabéns para você. Segundo as palavras de Tiago, na sua carta, aqui na Escritura, até o diabo é crente, e ele crê e teme ao Senhor. Mas ele não se dobra, ele não obedece, pelo menos voluntariamente, porque o Senhor é soberano até sobre o diabo. Então esse é o primeiro questionamento que nós podemos fazer olhando para o texto. Até que ponto há uma submissão da nossa vida às palavras que o Mestre tem nos falado e que nós acreditamos que são verdadeiras? Até que ponto nós estamos dispostos, mesmo quando todas as circunstâncias e a nossa própria experiência pessoal dizem, isso que Deus está falando para nós é loucura. Até que ponto estamos dispostos a obedecer e a nos submetermos à palavra do Senhor nessas condições? Existem verdades claras, cristalinas da Escritura Sagrada, que Deus nos ensina e que para a nossa geração, para o nosso contexto, para a nossa época, para a cultura na qual nós estamos inseridos, são verdadeiros absurdos. Mas é a palavra de Deus, Ele está ordenando. E aí nós podemos tentar argumentar, torcer o texto e criarmos uma explicação para não nos submetermos a ele, e isso tem acontecido de rodo, porque nós vamos encontrar muitas pessoas que se associam a Jesus, mas de maneira deliberada dizem, eu rejeito essa palavra, porque essa palavra está desatualizada. Então, Jesus, eu vou caminhar com você, mas eu vou atualizar as tuas palavras para que eu possa ter uma caminhada mais íntegra e correta. O Senhor falou isso, mas o Senhor não vivia na minha época. Então, na minha época, as coisas têm que funcionar assim. Na prática, o que muitos têm feito é isso. E batem no peito e dizem, olha, nós somos cristãos. Somos cristãos verdadeiros. Nós professamos a Cristo. Só que não fazemos isso de uma forma conservadora, convencional,
E quando fala-se conservador ou convencional, muitas vezes o que está falando, o que está se querendo dizer é que não fazemos isso de uma forma como a palavra ensina de fato. Nós atualizamos para que isso seja mais adequado ao nosso tempo. Essa é uma das desculpas, podem existir muitas. E Pedro poderia dar as suas desculpas aqui. Ele poderia fazer: mestre, eu entendo que o senhor é profeta, que o senhor cura, que o senhor faz, mas eu já passei a noite toda pregando. Inclusive ele falou isso, ele verbalizou: eu passei a noite toda pregando e não peguei nada. Essa era a realidade. Essa era a desculpa perfeita para fazer. Infelizmente eu não vou ter como obedecê-lo. Mas logo em seguida ele disse: mas pela tua palavra eu irei. Então há um ato de crença e de submissão. E Pedro vai. E ele lança as redes. E o que acontece, irmãos? As redes voltam cheias, mas tão cheias, que quase afundavam o barco. Foi necessário chamar os outros companheiros de pesca para ajudarem a pegar aquela grande quantidade de peixes. E aqui nós caímos numa tentação muito grande de usarmos não o princípio, mas o acontecimento aqui do texto, que está citado no verso 6 e 7, como um paradigma. Olha, se você obedecer a palavra de Deus, se você, como foi dito agora há pouco, alguns podem pensar, crer e se submeter à palavra que Cristo está te falando, através da Escritura, dia a dia, por meio de mensagens, pregações, fiéis ao texto sagrado, o seu barco vai ficar cheio. O seu barco vai ficar abarrotado. Deus vai trazer abundância para a sua vida. E Deus pode fazer isso? Claro que pode, Ele estava fazendo aqui. Mas o princípio que está inserido nesse momento e nessa passagem vai além do momento em si. E qual é o princípio que está inserido aqui? É que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E que não existe nada, absolutamente nada, que limite a sua ação. Só que isso pode se manifestar de outras formas. Nós sabemos, porque já conhecemos o final do texto, que o final, a conclusão desse diálogo, vai fechar com a convocação, com um chamado. Pedro, venha, eu vou te fazer pescador de homens. E Jesus já fez isso com outros, ao longo da sua trajetória. E com um deles especificamente, com aquele homem, com aquele jovem, como alguns chamam, rico, a proposta do Senhor, do ponto de vista prático, foi diametralmente oposta àquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro. Com Pedro ele disse: lança as redes, segundo a minha palavra. Pedro lançou, o barco encheu. E logo depois, como vamos ver no texto, Cristo diz: segue-me. Mas você se lembra daquela passagem que Jesus estava caminhando e um homem se apresenta para ele e diz: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Cristo disse: segue os mandamentos. E o que foi que ele respondeu? Eu o sigo desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Cumpro todos eles. E aí o que é que Jesus fala? Apenas uma coisa te falta. O que era? Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e segue-me. E terás um tesouro nos céus. Quando Jesus nos chama a obedecer a sua palavra, isso pode trazer abundância ou pode provocar renúncia. Isso pode, de alguma maneira, nos beneficiar do ponto de vista prático, ou pode, de alguma forma, trazer uma série de compromissos e desafios que vão ser danosos para nós. Mas é Jesus que está chamando. E é aí onde entra a confiança. E é aí onde entra a submissão. Porque submeter-se à voz de Deus, com a expectativa de que os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas necessidades
serão supridas ou até superadas, é muito bom. Mas quando nós nos submetemos à voz de Deus, e o que ouvimos claramente dele é que aquilo que nós tínhamos colocado como meta e objetivo de satisfação na nossa vida, vai ter que ser modificado. Nós vamos ter que abrir mão de coisas que nos são caras. Nós vamos ter que passar por situações que não gostaríamos de enfrentar. Nós vamos ter que pedir perdão a gente que a gente queria matar. Quando isso acontece, nós precisamos olhar para esse princípio. Esse homem é poderoso. Esse Deus é poderoso. E eu prefiro estar debaixo do cuidado dele do que debaixo de qualquer outra segurança, seja financeira, social, eclesiástica, que eu possa obter. Então, se Cristo fala para eu renunciar, eu devo renunciar com a confiança de que estarei com ele. Se Cristo abençoa a minha vida, eu devo entender que aquela bênção é muito menor do que aquele que me abençoou. E Pedro entendeu isso aqui. Porque, à vista daquela pesca, qual foi a primeira reação dele? A primeira, que não está escrita aqui, deve ter sido de espanto, de alegria. E os filmes que retratam isso mostram, mas logo depois, quando ele olha para Jesus, aquela visão que ele tinha, aquela visão que Pedro tinha, de que Jesus era um mestre, um homem poderoso, alguém que curava, que ensinava com autoridade, ela foi além. O texto diz, eu quero ler essa passagem novamente para vocês. Vendo isto, o quê? Vendo a pesca maravilhosa que havia acontecido com ele, verso 8, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Porque à vista da pesca que fizeram, admiraram-se e se apoderou dele e de todos os seus companheiros. A admiração, se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Parece uma loucura, meus irmãos. Alguém chega para esse grupo de pescadores, dá essa orientação depois de um dia frustrante de trabalho. Então eles têm possivelmente a melhor pesca da sua história profissional. Eles poderiam voltar para a praia agora e vender os peixes e ter um dia muito feliz e satisfatório. Mas naquele momento, Pedro olha para Cristo e diz, se afaste de mim. Se afaste de mim. Por quê? Por causa de Cristo? Não, por causa dele. Eu sou pecador. E nós temos falado isso aqui desde o início dessa igreja. Quantos querem desfrutar das graças de Deus? Levante sua mão. Você quer desfrutar da graça de Deus? O primeiro passo para poder desfrutar da graça de Deus é ser consciente da sua desgraça. O primeiro passo para desfrutar da graça de Deus na minha vida foi ter uma consciência clara da minha desgraça. Não era só olhar e falar assim, eu sou pecador. Não é apenas olhar para si e falar, eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho os meus defeitos, eu muitas vezes sou irado, às vezes sou vingativo, às vezes esqueço as coisas. Sabe? Sou uma pessoa que tem motivações escusas. Estou falando hipoteticamente, tá, gente? Mas, imagine, quando você começa a olhar para si, ver os seus defeitos, identifica os seus defeitos, isso é algo natural. O que aconteceu aqui foi algo maior. Pedro não apenas esteve consciente da sua limitação e dos seus pecados, mas o seu coração foi profundamente quebrado e constrangido pelo fato de ter a consciência de que estava ali diante de alguém santo. E é isso que a santidade faz conosco. Ela nos desnuda. Ela faz com que aquilo que nós queremos esconder fique claro. Nós nos sentimos frágeis, nós nos sentimos vulneráveis, nós nos sentimos expostos. E isso traz uma vergonha para o nosso coração, uma vergonha que nos coloca de joelhos, mas não diante de qualquer um, diante de Deus. E esse processo doloroso, esse processo ruim,
esse processo que não traz uma alegria imediata ao nosso coração, é necessidade para todos nós, meus irmãos. A palavra do Senhor fala que Cristo perdoa os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Ele tem esse poder. Mas a mesma palavra que afirma isso, afirma que uma atitude deve ser vivenciada, experimentada por nós, que é a atitude de confessarmos os nossos pecados e nos apresentarmos diante dele dessa forma honesta também, de termos a clara convicção de que estamos diante da luz, e diante de Deus nós falamos: Senhor, eu sou isso aqui, e como isso aqui eu me envergonho, não quero participar. Ontem eu estava conversando com um colega, e aí ele estava contando uma situação engraçada, que teve uma pessoa da igreja da igreja que ele fazia parte, que morava num condomínio bonito, que tinha um salão de festas lá, muito bonito, e aí a pessoa resolveu fazer a festa de 15 anos da filha, ele era líder de jovens, adolescentes, e disse: olha, eu queria que você fosse lá no nosso condomínio, dar uma palavra para ela, etc., aquela coisa. E aí ele já tinha visitado o condomínio, ele fez: deve ter um churrasco, alguma coisa assim, tá certo. E chamaram, né, o pessoal para a festa. Ele pegou, avisou o restante do grupo: vai ter a festa de fulana lá. Pensava que era algo informal. E quando chegaram lá, estava tudo decorado, flores para todo canto, a menina vestida, todo mundo de paletó, de gravata, aquela coisa. E ele, assim, porque é da palavra, foi um pouquinho mais arrumado, mas mesmo assim ainda estava quente, só que o restante da turma foi de sandália, de bermuda, de camiseta, e os meninos olhavam assim com aquela cara para ele e faziam: o que é que você fez com a gente, rapaz? E ficaram profundamente envergonhados. Por quê? Pelo senso de inadequação. Era uma ocasião que pedia uma vestimenta melhor. E eles ficaram escondidos lá no canto, alguns foram embora. Por quê? Porque constrange. Nós precisamos nos sentir assim diante de Deus por causa dos nossos pecados. Esse é o sentimento. Ninguém deve se aproximar de Deus batendo no peito e falando: Senhor, estou contigo, estamos juntos. Ninguém deve se aproximar de Cristo como se fosse acrescentar algo a Ele. Ou, pior, e isso tem acontecido muito, como se Cristo tivesse a obrigação de fazer algo por nós. Como se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. Deus, olha, no meio dessa geração aí, cética, ateia, que rejeita o teu nome, eu vou me juntar a ti, e eu estou aqui, mas eu espero que o Senhor me abençoe e honre isso que eu estou fazendo. Não funciona assim. O primeiro passo é esse, constrangimento. É ter choro e lágrima diante de Deus. Pela sua santidade e pela santidade que nós não temos. Por quê? Porque esse é o caminho para a aceitação. Quando Pedro chora e diz: Senhor, se aparte de mim, porque eu sou um pecador, ele não estava falando nenhuma novidade. Cristo sabia que ele era pecador. Quando quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, nós não estamos revelando nada para Ele, Ele já sabe. Ele sabe o que eu fiz ontem e sabe o que eu farei amanhã. Ele sabe onde nós temos colocado os nossos olhos e as nossas mãos. Ele sabe aonde os nossos pés têm nos levado. Ele sabe o que passa na nossa mente. Aquilo que nós alimentamos, mas pela sua graça e misericórdia, não temos coragem de efetuar. Ele sabe de tudo isso. Não existe nada oculto diante dos olhos de Deus. De modo que, quando nós nos apresentamos a Ele com a fragilidade, nós não estamos nos expondo, nós estamos, na verdade, tomando a atitude que vai permitir que a aceitação do Senhor seja desfrutada por nós. Era isso que Pedro precisava fazer. Ele fez, ele se arrependeu dos seus pecados. E, contrariamente ao que ele imaginava, se aparte de mim porque eu sou pecador, Cristo disse: agora que você reconhece isso, é que você vai andar comigo. Venha, eu vou te fazer pescador de gente. Eu vou te fazer pescador de gente. O chamado que não é para Pedro, é para todos nós. E já chegando ao final aqui, irmãos, quando eu falo sobre pescaria,
eu falo com a autoridade que a palavra de Deus nos dá, porque como pescador não tem autoridade nenhuma. Eu não sei se eu já compartilhei aqui com os irmãos, mas quando eu era adolescente, devia ter 11, 12 anos de idade, eu estava veraneando em Fagundes, na casa de um colega, menino que morava na minha rua, tinha uma casa lá, frequentemente nós íamos para lá. E ele chegou para mim todo empolgado, disse: Igor, eu descobri um rio ali para a gente pescar. Aí eu fiz: eita, que massa, nunca pesquei, vamos lá. Pegamos aquelas varinhas de bambu, pegamos a isca, ele preparou tudo e fomos pescar. Passamos por uma cerca de arame farpado que cercava o terreno. Isso já deveria denunciar alguma coisa para nós, né? Mas fomos lá. Gente, sem brincadeira, parece história de pescador que nunca pescou. Mas quando a gente jogava o anzol e o anzol batia na água, os peixes faziam assim, ó. E eu comecei a pescar lá, e ele pegou o primeiro, o segundo, o terceiro, e eu estava só dando comida para os peixes. E toda vez que eu puxava, não vinha nada. E ele pegou uns 10, 12 peixes, enquanto eu não peguei nenhum. Até que veio um rapaz muito simpático, olhou para a gente e fez: o que é que vocês estão fazendo aí? Ele estava com a 12 na mão, espingarda de 2 canos. Né? E aí o menino fez: não, estou pescando. Aí ele: não pode não, rapaz. Foi aí que a gente descobriu que aquilo dali era um viveiro de peixe. E eu não consegui pescar dentro do meu viveiro de peixe. E até hoje eu não consegui me redimir desse trauma. Para eu conseguir pegar um peixe, eu tive que segurar numa rede de arrasto junto com o pessoal e levar lá para dizer: ó, pesquei também, viu? Eu faço parte aqui desses despojos. Mas veja só. Isso aconteceu há muitos anos. Mas, como eu falei, no ano de 2021, eu fui pescado pelo Senhor. E eu me lembro muito bem que foi essa uma das ilustrações que um colega me falou a respeito de como Deus alcança aqueles que quer alcançar. Ele falou na pescaria, usando a palavra como a isca, Deus o pescador e nós somos os peixinhos, e eu fui pescado pelo Senhor. Naquele ano eu reconheci os meus pecados diante de Deus, reconheci o Senhor como Salvador da minha vida, e a partir daquele momento eu fui colocado dentro do seu cesto e nunca mais saí. Em 2003, isso foi em 2001, não em 2021, perdão, 2021 não, né? Senão eu tinha passado alguns anos aqui com o pastor descrente. Mas, em 2001, corrigindo porque está gravando. Em 2003, eu tive a oportunidade de participar de um seminário e tomei a decisão de fazer o que nós conhecemos como Instituto Bíblico. É um projeto de 1 ano, onde nós temos ensino integral, serviço missionário. Tranquei o curso que eu estava fazendo de publicidade e propaganda e fui para o Instituto Palavra da Vida e fiz o projeto Marcos, que era o projeto lá do Instituto Bíblico. Passei 1 ano. Durante aquele projeto, eu fui despertado para a vocação pastoral e quando voltei de lá, fui para o seminário. Me preparei no seminário e então o resto é história, né? Me formei, logo que me formei, vim para cá com o desafio de plantar uma igreja aqui em Intermares. Pela misericórdia de Deus, a igreja foi plantada, tem dado frutos, e louvado seja o Senhor por isso. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa, irmãos, isso aqui não é frase de efeito, nem nenhum tipo de palavra, enfim, não é algo que eu falo por falar nesse momento. Mas eu tenho clara convicção de que a minha capacidade para pescar homens é semelhante ou pior do que a minha capacidade para pescar peixe. E é por isso que Deus falou para Pedro, falou para mim e fala para qualquer um de nós: vinde a mim, eu vos farei. Ele não mandou Pedro trocar de emprego ou de ramo. Ele chamou Pedro para ser um instrumento nas suas mãos. Porque é Cristo que pega, que resgata, que pesca cada um de nós e depois usa as nossas vidas para pescarmos outros. É Ele que faz isso. Eu entendo muito bem o termo: olha, ganhei uma alma para Jesus. Eu entendo o que quer ser dito, mas quem ganha alma para Jesus é Jesus.
através da ação do Espírito Santo no coração das pessoas, através da palavra que ele estabeleceu, através do poder que ele derrama sobre nós. Nós temos o privilégio de sermos aqueles que ele escolheu para participarmos desse processo. Mas o que estava muito claro aqui desde o início, e ficou claro ao longo da trajetória de Pedro e de Cristo, é que o poder para a eficácia do cumprimento da missão sempre estava em Cristo, nunca esteve em Pedro. Pedro, na verdade, atrapalhava mais do que ajudava algumas vezes. Cristo não chamou Pedro porque ele olhou assim e fez: rapaz, eu preciso de um cara desse para o meu reino. Ele chamou Pedro porque ele quis chamar. E ele capacitou Pedro como pode capacitar qualquer um de nós. E quando isso acontece, eu digo a você, e mais uma vez isso aqui não é uma frase de efeito dentro da mensagem. Eu digo a vocês, não existe alegria maior nessa vida, depois da salvação, do que ser um instrumento nas mãos de Deus, pela misericórdia dele. Aqueles pescadores passaram a noite inteira pescando e não... É só lembrar da musiquinha. Pescaram a noite inteira e não pescaram. Não pescaram nada. Cristo entra na vida deles e eles têm a melhor pescaria da vida deles. Então, depois desse encontro, Pedro rende-se a Jesus. Jesus diz: eu te falei, pescador de homens, vem após mim. Como é que o texto termina? Mostrando que quando eles chegaram na praia, deixaram as redes, deixaram os barcos, deixaram os peixes e seguiram Jesus. A maior realização profissional da sua vida não se compara a uma conexão com Cristo na qual você estará com Ele o tempo todo. A maior experiência prazerosa que possamos ter não se compara a sermos instrumentos de Deus dentro dos propósitos que Ele estabeleceu para nós. E talvez essas coisas até estejam correlacionadas. Não significa necessariamente que você tem que deixar o que está fazendo, tem que abandonar o seu emprego para seguir Jesus de uma maneira integral, como eu e o pastor Rodrigo fizemos, por exemplo, no sentido da dedicação ao serviço da igreja e do reino. É possível que Deus use você exatamente onde você está, fazendo o que você tem feito, só que com a consciência de que você é um instrumento, você não é o protagonista, com o propósito de glorificar a Deus e não glorificar a si, com a certeza de que isso é passageiro e de que existe uma eternidade, um reino da qual nós somos parte e do qual nós somos embaixadores aqui nesse tempo. Então isso muda tudo. Mas o que eu quero desafiar vocês nessa manhã, o meu desafio nessa manhã é esse: é que tenhamos a consciência que foi gerada naquele momento na vida de Pedro, de que nós somos pecadores e de que nós precisamos obedecer e não apenas crer na palavra, de que como pecadores nós precisamos nos render de uma maneira quebrantada aos pés de Jesus, e que quando fazemos isso de uma maneira verdadeira, Jesus se torna o nosso Senhor, aquele a quem nós vamos seguir, aquele a quem nós vamos obedecer, aquele que pode abençoar a nossa vida e depois falar: ó, tudo aquilo com que eu te abençoei do ponto de vista material, físico, deixa isso porque eu tenho algo diferente para você nesse momento, e nós iremos felizes. Esse é o desafio, esse é o chamado. Essa é a proposta de pescaria que a palavra nos faz. De sermos pescadores de gente, nas mãos do Senhor, onde quer que Ele nos leve, prontos para deixarmos os nossos barcos na areia e para o obedecermos, mesmo quando aquilo que Ele nos pede parece ser uma loucura. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que possamos, em nome de Jesus, ao longo desse mês de janeiro, desse ano de 2023, da nossa vida, ver a cada dia o Senhor resgatando pessoas como eu e como você,
desse mar de pecado e de destruição que o mundo cada vez mais tem se tornado. Para a glória dele e para a alegria nossa. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor por essa palavra, pela sua presença, pela sua promessa. Louve o Senhor conosco.